Pronto, segura. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Hoje, aqui o grupo Dança Solidária, que trata sobre o bem além da dança. Muito feliz aí, as pessoas trazendo músicas, trazendo coisas animadas. Eu estava ouvindo um pensador ali, ele fala que sem lama não há lótus. Lótus, lá no Oriente, é uma flor muito bonita, só que ela só nasce quando tem uma lama. E eu achei interessante a reflexão desse colega, que é um monge, porque ele diz que não existe vida bonita, feliz, sem ter alguma coisa ou algumas coisas desagradáveis. Ele diz que a grande arte de viver não é viver uma vida só vendo coisa boa, mas é transformar as coisas difíceis que nos acontecem e a gente conseguir se transformar em alguém melhor. Tinha outro iluminado aí que ele falava que grande não é o homem ou a mulher que vence um exército, mas grande é o homem que vence a si mesmo. E aí é difícil, porque a gente sabe que tem compulsão, a gente às vezes tem preguiça, às vezes a gente tem uma compulsão para fumar, para beber, para usar droga, para relacionamento. É tão interessante isso. E a gente começar a entender que tem que deixar de ser um animal no sentido de reagir. Porque o animal, a gente pisa no pé dele, ele morde, ele reage. Mas a gente tem que entender que a gente é diferente. A gente pode escolher agir. Escolher agir. E qual a diferença entre reagir e agir? Porque reagir é isso. Vem uma pisada no pé, a gente morde. Reagir é isso. Vem um problema na vida e a gente sucumbe a fugir dele. Seja por qualquer compulsão. É cultural, né? Tipo, e agir você pode escolher no momento como deve agir. É uma possibilidade. Reagir não é só cultural. É nosso. Eu não posso ver isso em ninguém, eu tenho que ver em mim. Padrão, né? Que você... Um padrão que eu assumi. Verdade. Por que Mas que tem eu quebrar tô fugindo? Quebra esse paradigma, né? E ser um ator, não um reator. Exatamente. Agir, ser proativo, ser um ator. Isso é relevante. Porque quantas coisas nós estamos fazendo hoje, cada um aqui é que tem que se identificar e não ninguém identificar ninguém, que a gente está deixando de ser esse ser precioso, valioso para Deus, para a vida, para a verdade, para as coisas boas, para viver felizes. E a gente está sendo só um bicho, como um bicho irracional, em que reage a qualquer coisa ao invés de agir, só atende a impulso. Porque se a gente só for sexo, só for comer, reproduzir, a gente está igual a qualquer outro animal. E pior, porque um animal que reage, ainda assim ele cumpre o papel dele. Um dia, um rapaz começou a conversar com outro, aí disseram para ele assim, das situações dele, das dificuldades dele, e ele disse, realmente eu estou vendo que eu sou um verme. Aí o outro olhou para ele e respondeu, poucos são os homens que podem se comparar a um verme, que foi criado, vive na escuridão, não é bonito, vive se alimentando das piores coisas, mas ele cumpre o papel dele, do jeito que Deus criou, ele faz o que é para ele fazer, termina a vida dele e vai embora sem reclamar. E nós não conseguimos, ficamos vivendo reativamente, às vezes como animais, e pior, não cumprimos o nosso papel. Nós reclamamos constantemente. E qual o problema da reclamação? Qual é o grande problema da reclamação? Qual seria esse problema para nós? Seria exatamente
a dificuldade que nós temos em, ao invés de transformarmos a nossa vida, transformarmos os problemas da nossa vida, nós cedemos aos problemas da nossa vida. Ao invés de nós, para cada dificuldade, nós nos tornarmos pessoas mais fortes, com as dificuldades, nós pegamos e cedemos aos impulsos e fugimos de vivenciar as nossas dificuldades. Tem uma oração que é muito interessante, que eu acho. Eu procuro até relembrar dela todo dia, que é a oração da serenidade. Ela diz: Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir a diferença. Essa é uma dificuldade que nós temos. Apresentar esses problemas e termos dificuldade de enfrentar e transformar os problemas. Essa é uma dificuldade para nós. Bom, gente, e nós voltando aqui. Interessante quando o nosso colega ali chegou e o tanto de sorriso que ele trouxe, o tanto de sorriso que ele provocou. Que é o que a gente estava falando sobre a arte de viver. Será que a gente está conseguindo transformar os nossos problemas em possibilidades? Será que há casos perdidos? Será que todo dia não é dia de mudança? Será que realmente grande não é aquele que vence um exército, mas aquele que vence a si mesmo? Essa é a primeira reflexão para nós. Todo dia é dia de mudança, todo dia as coisas melhoram. Todo dia vem problemas para nos tornarem pessoas mais fortes. Mas para que a gente se torne mais forte, nós temos que assumir o nosso papel. Assumir a nossa responsabilidade. Olhando para as árvores, eles comparam muito isso. Diz que aonde tem grama, é onde o sol é fácil e onde a água é fácil, porque se não for, não tem grama. Por isso que as pessoas que querem forçar a ter um gramado gastam muito. Por quê? Porque tem que ajeitar um solo fértil e tem que colocar muita água. E já as grandes árvores, com os troncos mais robustos, elas só são árvores grandes, com troncos robustos, porque no lugar em que elas foram plantadas ou se desenvolveram, havia dificuldade de água, ou seja, ela ia precisar e precisou desenvolver raízes fortes e profundas para ir buscar água. A dificuldade fez com que ela tivesse raízes fortes. E como ela estava num canto que era difícil achar água, outras árvores do mesmo porte começaram a luta por água e todas tiveram de desenvolver raízes fortes, porque as que não souberam enfrentar dificuldades e desenvolver as suas raízes fortes pereceram. E aí, quando elas conseguem a água, sabem que para se alimentar a planta precisa de água e sol. Então, o que ela se desenvolveu de raiz forte para ir buscar água longe, que consequentemente fortaleceu ela, ou seja, foi o problema da falta de água, a dificuldade de água que fez com que ela tivesse uma raiz forte. Ela vai precisar também do mesmo passo de árvores fortes? Não, ela vai precisar se fortalecer e não olhar para as outras. Ela vai precisar se fortalecer para crescer e chegar ao sol, porque senão a sombra das outras impede que elas tenham o sol. Ou seja, sem dificuldade não há fortaleza. Agora, qual é a diferença nossa de uns para os outros? São os que diante das dificuldades caem e os que pegam as dificuldades e se fortalecem. Essa é a dificuldade.
E qual é o dia de se fortalecer? É hoje. Mas e o passado? Já passou. E o futuro? Eu planto hoje. E o que é que eu tenho que fazer? Assumir as responsabilidades que vêm para a minha vida. E onde estão essas responsabilidades que eu não vejo? Elas estão nos problemas que me aparecem. Do mesmo jeito da árvore. Teve dificuldade de água, teve que desenvolver fortes e profundas raízes para chegarem à água. Teve dificuldade de sol, teve que se desenvolver, aumentou o tronco, aumentou o seu tamanho, aumentou a sua folhagem para poder buscar o sol. Resultado, quando vem uma ventania, porque os problemas não deixam de aparecer, quais são as árvores que resistem? As que passaram por menos dificuldades ou as que passaram por mais dificuldades? O que vocês acham? Quais são as árvores que resistem? As que passam por menos dificuldades ou as que passam por mais dificuldades num vendaval? As que passam mais dificuldades. Por que as árvores que passaram por mais dificuldades resistiram à tempestade e ao vendaval? Por quê? Porque durante as dificuldades elas tiveram de ter e desenvolver raízes mais fortes. Mas como é que elas desenvolveram raízes mais fortes? Foi em cima de bondade ou em cima de problema? Problema. Porque se ela tivesse a água rasa, ela ia ter a semente rasa. E é isso que a gente tem que se perguntar todo dia. Não olhar para a quantidade de problemas que a gente já teve, mas para olhar para a força, para resolver esses problemas que a gente tem. Olhar para a força que a gente adquiriu, tentando resolver os nossos problemas. Assumir as nossas responsabilidades. Vencermos a nós mesmos. Vencermos a nossa compulsão. Seja por drogas, álcool, sexo, qualquer coisa que seja, faça da gente um animal irracional, que só reage. E nos tornemos pessoas, humanos, espíritos que agem. Que são capazes de criar, que são capazes de transformar, que são capazes de produzir, porque todos nós somos um diamante para Deus. Diz um sábio que o ser humano é um diamante bruto, mas um diamante ele só vai ganhando mais valor quando ele é lapidado. O que é a lapidação? É tirar pedaços dele. E esses pedaços vão fazer dele mais bonito e mais resistente. Essa é a lapidação. Ou seja, nós nos fortalecemos graças aos nossos problemas. E não falta problema. Se não falta problema, também não falta oportunidade de nós nos tornarmos pessoas melhores. Não falta oportunidade a cada 24 horas de nós vencermos as nossas inclinações mais rudes. Não falta oportunidade diante de cada problema de nós nos tornarmos pessoas melhores do que nós chegamos. Mas para fazer isso a gente tem que deixar que cada um faça a sua parte e assumamos a nossa parte. Possamos dizer, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. E a beleza ou a feiura da minha vida vai ter a ver com a semente que eu plantar no dia de hoje. Todo dia é dia de plantar. Todo dia é dia de criar. Todo dia é dia de lidarmos com os nossos impulsos. Trabalharmos no equilíbrio. Nós não vivemos do que nós comemos. Não adianta chegar aqui, por exemplo, e dizer assim, eu vou encher a minha barriga, eu vou comer até passar mal. Por quê? Porque você está querendo comer para aguentar o dia, só que com 3 horas, tudo que você comeu já passou. Chega a hora do almoço, você está com fome de novo.
Porque nós não vivemos do que nós comemos. Nós vivemos do que nós assimilamos. Não adianta encher a barriga, você vai engordar, ficar pesado, ficar doente. Mas adianta comer o necessário, ter equilíbrio. Então, cada coisa conforme a sua necessidade, conforme a sua utilidade. E cada um de nós conforme os nossos méritos. Onde estão os nossos méritos? Na nossa iniciativa, na nossa força de vontade, na nossa humildade. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que ter a humildade para nos render que nós erramos. Nós temos que aprender a não nos culparmos, porque o passado é passado. Mas nós temos que aprender a assumir as responsabilidades. Não interessa o quanto eu errei, mas interessa o nível de responsabilidade que eu assumo hoje para reparar os meus erros. Não interessa se eu estava intrigado de alguém que eu amo hoje, ontem, até agora. Interessa que se a partir de agora eu entendo o valor que tem o amor, a união, a amizade, a família. E eu chego hoje e peço perdão, reconheço o meu erro. Ah, mas eu vou pedir o pessoal lá, passa as cores na minha cara, ninguém acredita em mim. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Ai, mas não sei quem me perdoa. Não se preocupe com os outros. Façamos a nossa parte. Vamos plantar as nossas sementes do bem hoje. Que com certeza esses que não nos perdoam, não esquecem o passado, se a nossa árvore boa, que vai dar bom fruto, crescer, um dia eles vão estar se servindo da nossa sombra, da nossa fortaleza. Mas para isso a gente tem que fazer nossa parte todo dia. Porque vai ter que plantar semente hoje, que antes de plantar a semente vai ter que acreditar, vai ter que agir. Depois que acreditar e que agir, vai ter que cuidar da árvore todo dia, aguar, fazer a poda. Na hora que os frutos ruins estiverem ruins, tirar. Cuidar quando tiver alguma praga. Até que um dia essa árvore prospere. Porque o nosso papel não é dar fruto. O nosso papel é plantar todo dia, é cuidar todo dia. Cuidar de quem? De nós. Nós temos que assumir a responsabilidade conosco. Temos que cuidar de nós, sem sermos egoístas. Fazemos a nossa parte, porque quando nós nos amamos, nós deixamos o amor acontecer e as pessoas passam a nos amar. É interessantíssimo, havia um cara que vivia correndo atrás de borboletas. E é cansativo, olha, hoje não tem nenhuma borboleta aqui. Aí um outro sábio olhou para ele e disse, no dia que você aprender a cuidar do seu jardim, guardem isso, no dia que nós aprendemos a cuidar do nosso jardim vai prosperar e as borboletas virão. Vamos deixar de correr atrás das borboletas. Vamos tratar do nosso jardim, porque aí não só as borboletas, mas os pássaros, as pessoas e todas as coisas que necessitarem dele virão. Desde que a gente também permita, por isso que a gente falou que tem que ter humildade. Porque pode ser que a gente prospere e prosperaremos. No dia que a gente assume a nossa vida, a gente prospera. Por quê? Porque quando a gente planta a boa semente, ela só dá o bom fruto. Agora, no dia que a gente prosperar, a gente não pode ter o orgulho de impedir que as borboletas venham. Quem a gente achava que não ia nos perdoar pelo passado, é só trabalharmos a nossa vida hoje, no dia que nosso jardim estiver pronto, aceitá-los como borboletas. Venham e deixar que eles entrem. Passarmos uma borracha no passado, deixarmos de olhar pelo retrovisor. Errei, pronto.
Mas e hoje? Hoje eu sou uma pessoa diferente. Ei, você quer dizer que agora você que não prestava, você que isso, que aquilo, você é bom, é? Eu não sou bom, não. Bom é Deus. Mas eu estou, a partir de hoje, assumindo as minhas responsabilidades. Hoje eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha vida, eu me respeito, eu cuido das coisas que vêm para mim, eu assumo minhas responsabilidades. A fórmula é essa, não tem como dar errado. Agora é uma fórmula trabalhosa, porque vão vir problemas, virão tempestades e nós vamos ter que ser como aquelas árvores. Aguentar e correr com a nossa raizinha para buscar água. Correr com o nosso corpinho para pegar a sombra. Mas um dia a gente vê o resultado. Mas quando é esse dia? É hoje. Porque quem se rende hoje, quem aceita hoje, é se render a quem? É a Deus? Eu não acredito em Deus. Não precisa acreditar em Deus. Entenda apenas que existe uma lei que rege o universo. É se render a essa lei. A gente não sabe que a gente nasce, envelhece e morre? Não tem uma lei, não? Tem verdade no mundo. Não adianta querer brigar contra a verdade. Ou o nome que você quiser dar seja Deus, de igreja XYZ, ou que o nome seja verdade, ou que seja Dharma, seja o que você quiser, mas existe. Porque você está vendo que você não está ficando mais novo, você está envelhecendo. Você está vendo que você não está ficando menos doente, você está ficando mais doente. Você está vendo que uma árvore que nasceu, ela cai. É essa lei que a gente está falando. E essa lei nos impõe responsabilidade. Essa lei nos impõe compromisso com essa verdade. Não ficarmos brigando com a verdade, mas nos rendermos. É importante nos rendermos, nos entregarmos. Não precisa se entregar a um poder com nome. Pode ser um poder ligado a essa verdade que você percebe. Então, hoje, pessoal, só muita gratidão que nós possamos assumir essa verdade, baixarmos o nosso orgulho, desenvolvermos a nossa humildade, para que nós nos tornemos as grandes árvores e que nós todo dia busquemos o nosso sustento, busquemos ser cada vez mais fortes em nós mesmos, porque grande não é aquele que vence um exército, mas é aquele que vence a si próprio todo dia. Muita paz. Um abraço, obrigado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre,
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.